Boa noite, gente. Quebrei duas unhas hoje. Quebrei duas unhas hoje na brincadeira aí. Ai, tá moída. Boa noite. Querida Suzana Blanco. Suzana Blanco. Saudades também, fazia tempo. Blanco. Segunda-feira é tu, macho. É, acho que é. Renata, querida. O grampeador tá aí? Tá na minha mesa. Deixa eu pegar. Me dê. Ai, dói cada músculo do meu ser. Vamos lá? Vamos? Vamos, podemos começar. Meu Pai, Seu Filho, Espírito Santo, Deus abençoe. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Meus pauzinhos, cada dia Gabriel tava estão mais extintos. Gabriel foi Sofia, tava mexendo hoje. Boa noite, pessoal. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade àquelas aulas, àqueles vídeos de análise do poema. Nós já gravamos uma aula geral, dando uma noção geral, explicando que tipo de análise a gente pretende fazer de todos os poemas desse programa de 7 anos. Nunca é demais repetir que não é uma análise aprofundada, é uma análise muitíssimo simples, mas o suficiente para que a gente passe a ter um pouco mais de domínio desse ferramental de versificação e, portanto, uma análise quanto à forma, né? E também apresentar algumas explicações em relação ao conteúdo para tentar ajudar, né? Porque em algumas situações ali um ou outro verso gera um pouco de dificuldade, tem um pouco de dificuldade, e aí a gente vai tentar
traduzir, né, aquilo dali, facilitando um pouco mais a vida de vocês, para que vocês possam sentar e repassar isso daí com seus filhos. Portanto, repito, ninguém aqui vai fazer uma análise sintática. Por quê? Morfológica. Por quê? Estilística. Por quê? Porque não faz parte do programa de 7 anos. Tudo que a gente faz aqui é para dar subsídios para que o pai ou a mãe tenha condições de aplicar o programa de 7 anos. É só isso. Para aplicar o programa de 7 anos com seu filho, você não precisa saber análise sintática. Ponto final. É simples assim. Precisa o quê? Precisa 3 coisas, como eu sempre digo. Precisa, primeiro, ter disponibilidade de tempo. São 3 requisitos, né? O segundo precisa gostar de estudar. Porque, eu não sei, não tem problema. Estuda, aprende e aí você ensina. É como nós fazemos aqui. E o terceiro tem que ter uma clareza do que está se fazendo. Por isso que a gente investe aqueles 2 dias lá na Semana de Lages para passar todos aqueles princípios, aqueles fundamentos, para que vocês saibam o que está por baixo deste PDF, para que a gente, lembra da história? Que a vontade é uma espécie de movimento inicial, faculdade da razão, que tem como característica o conhecimento da finalidade. Só aí a gente está sabendo o que está fazendo, né? Está agindo de forma racional. Então, tendo isso, todos os desafios serão superados, entendeu? E não são poucos, né? Então, veja. A gente vai... Todas essas análises, todas elas vão se centrar... Na verdade, elas vão dar uma base para que vocês possam aplicar, sobretudo lá, tanto na parte de leitura e compreensão e tal, mas nas atividades de gramática, é isso daqui. Então, o que é que se vê em termos de gramática nesse programa de 7 anos? Vocês têm isso aqui naquela pasta de mais documentos, né? Esse documento aqui. São as atividades 4 e 5. Então, aqui o programa todinho, a gente ainda está naquela parte da fonética e fonologia. Notações léxicas, ortografia, encontros vocálicos, alguma coisa de semântica, de masculino e feminino e tal. Acabou. Na gramática 2, entra alguma coisa ali de morfologia, coletivos e tal. Encontros consonantais, dígrafo, pontuação, por aí vai. É só isso que a gente precisa dominar. Eu não sei, então estuda. E aqui, como eu disse, é só para dar uma clareada, tá bom? Então, a gente já gravou um vídeo fazendo uma apresentação geral, mostrando que tipo de análise quantiforme a gente vai fazer. Na verdade, são 4 tópicos, né? Verso, métrica, rima e estrofe. E nós já gravamos também a aula da análise do poema da lição 1, que é um poema belíssimo, de Raimundo Correia, chamado A Leoa. Hoje nós vamos
fazer este tipo de análise de conteúdo e de forma. Na verdade, a gente vai começar primeiro a análise quanto à forma e depois quanto ao conteúdo. A gente deve demorar um pouco, a gente deve gastar aí algumas horas. Por quê? Porque são 16 estrofes, tá bom? E a gente vai analisar neste tipo de análise, estrofe a estrofe, verso a verso, tá bom? Isso vai ficar gravado. Quem não aguentar ir até o fim, pode assistir depois. Só para a título de informação, né? Nós, recentemente, para quem ainda não sabe, nós, com a graça de Deus, nós lançamos o sitezinho lá, né? Que é o ourhomeschool.com.br. E nós vamos já fazer essa turma 5 de 6 anos, que está aberto aí ainda. Já lá, então, qual é a ideia? A ideia, agora sim, a coisa já acalmou, né, dessa turma 5. Passou aquele negócio do começo, que Primeira semana que é mais chega pesada. muita gente e tal. E aí a gente já organizou, graças a Deus já está todo mundo com acesso. Vai ser muito melhor, porque já está sendo, né? Porque assim o acesso é tudo muito mais rápido, Imediato, né? é praticamente imediato, entendeu? Então melhorou muito e essa é a ideia. Aos pouquinhos a gente vai melhorando, né? Fica mais rápido, mais eficiente, mais tudo melhor. E a ideia é que todo mundo migre para o site. E uma vez todo mundo lá, a gente vai subir a gente está fazendo uns ajustezinhos, várias correçõezinhas no material, neste material de 7 anos. Algumas pessoas têm mandado, isso aqui tá errado, ficou faltando isso aqui, tá trocado. E a gente tá ajeitando isso. Então logo isso esteja pronto, a gente vai subir isso daí e vai migrar todo mundo para lá, entendeu? Todas as turmas de 6 anos e esta primeira turma de 7 anos, tá bom? Os antigos não têm acesso ao site ainda, gente. A Não. gente vai migrar para lá. Devagarzinho. Devagar. Todo mundo desta turma 5 de 6 anos já entrou lá. Então, o que é que a gente faz? Agora que já acalmou, a gente vai começar a fazer a migração do pessoal da turma 1 de 6 anos, tá bom? Então, logo aí nos próximos dias, vocês devem, o pessoal da turma 1 de 6 anos, que tem vários aqui, né? Vocês devem receber aí um e-mail que o próprio sistema vai mandar para que vocês façam lá usuário e senha, e aí vocês já entram na plataforma onde já tem os vídeos. E aí vocês vão ter acesso a todos os materiais que adquiriram. E que as tem lives da sua respectiva turma. irão para lá, É. tá bom? Todos os vídeos para lá. Tudo a gente vai para lá. Devagarzinho a gente vai migrando, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos analisar o poema da lição 2, que é a parábola das varas de Curvo Semedo. O pessoal que já comprou, também o programa de 6 anos, o pessoal já conhece muito esse nome. Eu acho que das 10 lições, tem pelo menos umas 6 lições ali de Curvo Semedo. Traduções de Curvo Semedo, né? É. A gente gosta muito das traduções dele, aquela do programa das fábulas lá de 6 anos. E aqui está mais um poema dele, tá certo? Esse é um poema
assim, muito conhecido, né? Parábola das Horas tem várias versões. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer uma análise quanto à forma. Assim, só para mostrar para vocês, quando a gente migrar lá para o site, logo vai chegar, vocês vão encontrar essa fichazinha de exercício aqui, que nós elaboramos para exatamente ajudar vocês, para servir de base para vocês anotarem, fazerem as anotações dessa análise, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui vai estar lá, tá bom? Infelizmente a gente não conseguiu. Então, aqui vocês vão poder fazer todas as suas anotações, entendeu? Quando vocês migrarem, vocês vão ver 10 de cada lição, essa fichazinha que vai ajudar nas anotações. Então, primeiro, assim como na outra aula, a gente vai fazer análise quanto à forma. O som tá chegando beleza aí, né, meu amor? Ninguém reclamou, não. Quanto à forma, ok? Como eu falei, em 4 pontos, né? Tipo de verso, tipo de métrica, tipo de rima e o tipo de estrofe. Então, o verso. Então, o que é que a gente vai fazer? Como eu disse, veja, como eu falei naquela aula geral. Assim, quem tiver pergunta vai perguntando na medida em que a gente vai andando, tá bom? Se a gente souber, responde, se não, a gente diz que não sabe. Lá no programa de 6 anos, a gente, o segundo dia da Lives é um dia que a gente oferece algumas noções básicas, muito básicas e elementares de versificação. Como eu disse, esse programa de 7 anos é uma continuação do de 6 anos, então não dá pra gente repetir tudo. Mas aqui, vez ou outra, a gente vai dar uma passada em uma série de coisas que a gente viu lá, né? E quem não participou lá daquela coisa, você vai pegar um livro de versificação. Que Na gramática, no final da No gramática. final da gramática sempre tem um capítulo de versificação e por aí vai. E também se tiver alguma dúvida, pergunta aí que a gente diz aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é o verso. Que tipo de verso? E a classificação do verso, uma das classificações do verso é pela contagem do número de sílabas. Que sílaba? Gramatical? Não. Poética. Então, vamos pegar a primeira estrofe e vamos analisar quanto ao verso, todos os versos da primeira estrofe, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Um velho, eu não vou recitar, a recitação está lá no vídeo, tá bom? Sábio e prudente. Um velho sábio e prudente. Que foi? Eu me lembrei do amigo, aliás. Amigo, Amigo, rapaz, tem um verso aqui que foi foda pra eu gravar. Esse. Fala-lhes desta sorte. Puta merda. Gravei umas 50 vezes aí. Fala-lhes, amigo, lhes. Esse verso é pra arrombar o cara. Ai, E fala-lhes desta sorte. Um velho sábio e prudente, vírgula. Vamos fazer a contagem? A análise do poema da Leoa tá no GTV já. Já tá lá. E não existe análise do texto O Velho Rei, não. Só existe a análise do É poema. só do poema. Calma, só do poema, tá bom? A gente vai fazer
todas as análises dos poemas, tá certo? Mas se você tiver, quem foi que perguntou? Davi. Viu, Davi? Mas se você tiver alguma dificuldade na compreensão da prosa, aí você pergunta e a gente tenta ajudar na medida do possível. Mas isso daqui é só para os textos em verso, ok? Um velho sábio e prudente. Então vamos fazer a contagem. Lembrando, a contagem é da sílaba poética. A sílaba poética, ela valoriza o som e não a grafia. E tem uma regrinha. A regrinha é que a contagem ela vai até a última sílaba tônica do verso, que obviamente coincide com a sílaba tônica da última palavra do verso. É por isso que a gente estuda exaustivamente Separação de sílaba e sílaba tônica no programa de 6 anos. E na lição 1 a gente ainda revisa. E ainda vai revisar lá nas lições 9 e 10. Por quê? Porque primeiro a gente tem que ter a noção de sílaba gramatical para ter a noção de sílaba gramatical, de tonicidade, para depois começar, depois do ouvido já treinado, que veja, a criança já está ali 2 anos recitando, 6 anos todinho, 7 anos todinho, aí a gente vai no programa de 8 anos estudar, começar a estudar aqueles rudimentos de versificação, que é o quê? Que é isso aqui que a gente está vendo. É ela que vai fazer lá com 8 anos isso daqui. Dizer qual é o tipo de verso, dizer qual é o tipo de rima, dizer qual é o tipo de estrofe e o tipo de métrica. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer a separação gramatical e poética. Tá bom? Vamos lá. Sílaba gramatical e poética. Ok? Então vamos lá. Separação gramatical do primeiro verso. Um velho A formação literária 6 anos está com venda aberta até a gente fechar a turma. provavelmente lá até o dia 30. Até o final do mês, provavelmente. Enfim, tá lá. Um velho sábio, aí, parênteses, sábio. Todo mundo tá vendo aqui? Tá. Tá Deixa eu vendo, juntar tá? mais. Tá dando? Tá. Tem 2 formas de separar sábio. E as 2 são aceitas. Tem gramático que entende de um jeito, tem gramático que entende do outro. Ou uns dizem que isso aqui é um ditongo, ou seja, as 2 vogais estão na mesma sílaba. Outros dizem que isso aqui é um hiato. Não vai causar nenhum estresse, ninguém vai morrer. O que a gente fez foi o seguinte, adotar uma regra desenvolvida por um gramático aqui da região. Gramático da região, que ele descobriu uma fórmula de simplificar o negócio. Então, o gramático, ele disse o seguinte, existem vogais e semivogais. Na verdade, as gramáticas já diziam isso. A grande inovação do gramático da região foi o seguinte, vogais e semi. Vogais, o que todas as gramáticas dizem é o quê? A, E e O, né?
e semi é I e U. Quando a vogal vem antes, a vogal é forte. E a semivogal é fraca. Quando a vogal vem antes, como ela é forte, ela agarra. Então, por exemplo, papai. Papai, ela agarra. Ai, ela agarra. Agora, se a vogal vem depois, então é o pai e pia, né? Pai, pai e pia. Pai é uma sílaba. Por quê? A vogal A agarra a semivogal I, ela é forte. Pia, como o A é forte e o I é fraco, o I não consegue segurar o A. Então fica Pi-A. Tá bom? Aí a gente adotou o seguinte. Quando a vogal vem antes, ela agarra. Quando a vogal vem depois, via de regra, ela sai. Tá certo? Mas aí, chega aqui, você vê. As gramáticas aceitam as duas formas. Então, sábio pode ser tanto assim, ou seja, tanto trissílabo e, portanto, aqui um hiato, quanto ele também pode ser assim, sábio. Tá bom? Então, vamos aqui. Nós adotamos esta nomenclatura. Mas isto é para gramatical. Na poética, isso não vai valer muito, porque o que vai valer é o som, ok? Então, vamos adotar a do gramático da região. O Você tem que explicar quem é o gramático da região, porque não, só o pessoal de 6 é um anos. gramático da região. Só o pessoal de 6 anos que sabe. E pro. Tem que comprar esses lápis. Prudente. Ok, fechou. Então vamos contar. Vamos contar quantas sílabas gramaticais tem o verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas gramaticais. É isso que vale para classificar o verso? Não. O que vale é a poética. Então vamos agora fazer a separação da sílaba poética, que é o que deve casar com a nossa recitação. Então, se vocês verem e ouvirem lá o vídeo da recitação daqui, feito pelo gramático da região, vocês vão ver o seguinte. Um velho sábio e prudente. Um velho sábio e prudente. São 7. Exato. Um velho sábio e prudente. Porque a contagem é até a sílaba tônica da última palavra do verso. Um velho sábio e prudente. Vamos colocar aqui. Um velho ó, aqui, aí já mudou aqui, ó. Um velho sábio, um velho sábio, opa, aqui já foi para outro canto. Sábio e, olha só, sábio, tudo isso vai em uma sílaba só. Um velho sábio e prudente. Aí no final é regra de versificação. A contagem vai até a última sílaba tônica do verso, portanto a sílaba tônica da última palavra do verso. Então junta tudo. Um velho sabe qual é a sílaba tônica de prudente? Aí tem uma técnica que eu achei que eu achava que o sábio da região, o gramático da região tinha desenvolvido, mas todo mundo sabia. Chama a palavra prudente. A palavra que demorar mais é a tônica. Prudente. A sílaba que demora mais é a tônica. Prudente. Então é den. Então prudente. Então vem tudo. Dente. Tá bom? Vem tudo.
Então a contagem vai... Vamos contar agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acertei. Veja só, do ponto de vista da separação gramatical foram 10 sílabas, mas a separação poética foram 7. Então, a métrica, ela é contada, definida pela separação da sílaba poética. Aqui foram 7 sílabas. Portanto, este verso, ele é vamos dar o nome a ele. Vamos dar um nome. Como é o nome do verso de 7 sílabas? Julie está dizendo aqui que aprendeu a separar as sílabas e acertar a sílaba tônica com o gramático da região. O gramático da região é uma onda. Julie, olha, um velho sábio prudente. Isso aqui é um heptassílabo. E tem um outro, veja, os nomes não são as coisas mais importantes. Porque isso daqui é só para a gente ter um domíniozinho maior na hora da gente aplicar o material. Mas ninguém vai tratar isso aqui no programa 7 anos com os filhos. O que a gente vai exigir é só a recitação na métrica, tá certo? Isso aqui a gente está se preparando. A gente vai passar o ano todinho se preparando. A gente vai fazer a análise desses 10 poemas. Isso aqui a gente vai repetir para cada um dos 10 poemas de cada lição. Para quê? Quando chega o ano que vem, aí que vai ter atividade de versificação, eles vão fazer isso. E aí a gente já vai ter condições de aplicar isso aí com eles, discutir. Não, isso aqui é um heptassílabo, isso aqui é um redondilho maior, isso aqui não sei o quê. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o quê? É o ouvido, é a recitação, tá bom? Então, aqui tem um nomezinho. Isso daqui, um verso de 7 sílabas, é chamado, na verdade, um poema composto com versos de 7 sílabas é chamado uma redondilha. Maior? Maior, porque tem a menor, que é com 5 5, né? sílabas, tá bom? Repito, o nome não é o mais importante. O mais importante é pegar o ouvido. Um velho sábio e prudente, tá bom? Ok? Alguma dúvida? Eu acho que não, né? É fácil. Vamos para o segundo verso. A gente vai fazer isso dos 4 versos da primeira estrofe. E curiosamente, vocês vão ver que vai bater. Na verdade, todos os versos do poema têm 7 sílabas. Mas nem todos os poemas são compostos assim, entendeu? Ou seja, nem todos os poemas têm o mesmo metro, a mesma medida. E aí é o tipo de métrica, que é a segunda análise que a gente faz, não é? Quando todos os versos do poema têm a mesma medida, diz-se que a métrica a gente vai ver, já. Tá bom? Então, vamos analisar o segundo verso da primeira estrofe. Posso apagar? Posso. Vamos lá. Alguma dúvida aí? Não, né, amor? Não. É muito fácil isso. Como descobrir a métrica do poema? Aí é quem perguntou. Thaís. Aí, Thaís, é o seguinte, é ouvido. Não tem fórmula, não. Aí é o seguinte, é você fazer isso que a gente está fazendo agora. Você vai recitar o primeiro verso você não sabe. Mas aí você já vai treinando o ouvido. Peraí, como é que isso poderia ser? Por isso que é o seguinte, é aquele negócio. Isso daqui que a gente está oferecendo para vocês é mel na chupeta. Porque veja, todos os textos com os quais nós trabalhamos,
Eles são domínio público. Isso aí é coisa da década de 10, de 20, de 30. Então, se você entrar na internet e você colocar lá a parábola das varas de Curvo Semedo, está lá na internet, domínio público. O problema é o seguinte, que você vai entrar na internet, aí tem lá o texto. E aí você diz, e agora o que é que eu faço com isso? Então, isso daqui que a gente está entregando para vocês, aqui é melzinho na chupeta. Por quê? Porque o texto você olha assim, você não sabe. Entendeu? Então aqui, qual é a ideia desses momentos, dessas aulas? É exatamente passar isso aqui para vocês, de modo que, na medida em que vocês recitem, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, a gente já vem com 10 poemas do programa de 6. Tem mais 10 poemas do programa de 7. Lá no programa de 8, mais 10 ou 20 poemas. Entendeu? Isso, e obviamente você não pode ficar não deve ficar só com esse. Você vai ler outros poemas e vai recitar. Na medida em que você vai recitando, você vai amadurecendo o seu ouvido e aí você vai pegando essa coisa, essa sensibilidade auditiva. E aí você vai se tornar cada vez mais capaz de identificar a métrica do poema. Como? Você recita o primeiro verso sem saber, mas mais ou menos é por ali. Você recita o segundo do mesmo jeito, opa, bateu. O terceiro do mesmo jeito, opa, bateu. Quarto do mesmo jeito. E aí você vê, como é o caso aqui, você vai ver que todos os versos... Ver a construção, né? Tem 7 sílabas. Veja, isso daqui é matemática, isso não é na doida não. Entendeu? E eu digo que aprende, viu? Porque essa semana mesmo eu tava fazendo com Sofia um de 12 de 12 sílabas. E assim, eu penei, mas eu consegui identificar. Que é Rainho Touro da lição 9. 8. Rainho Touro. Um negócio desse tamanho. O verso tem 12 sílabas, entendeu? Que é de Olavo Bilac. Tá aí no programa. Entendeu? Então, e aí eu identifiquei e mandei pra ele. Ele me deu os parabéns, inclusive. Foi uma piada. Estou com muita dificuldade em entender a métrica, Paula, em entender a métrica dos poemas quando eu não tenho o apoio do vídeo. Em poemas que eu pego sozinha para ler, principalmente quando não tem a mesma medida. É porque você não tem ouvido. Em cada verso. Exatamente. Sugere algum material? Não tem material. Veja, sempre é bom a leitura vamos dizer, pega uma gramática, lê sobre versificação. Pega aquilo que a gente já tá lá, né? Tem aquilo lá aí no perfil tem aquele verbete, versificação de Olavo Bilac. Tá lá no Drive, na pasta versificação. Ler sobre versificação ajuda, mas não é... Não resolve, mas a questão ajuda. É recitar poema. Não é ler em voz... Poema não se lê em voz baixa. Poema só se lê em voz alta. 12 sílabas é dodecassílabo. Eu identifiquei, Socorro, 12 sílabas. Aí o Touro é 12 sílabas. Eu e Chuchu. Que são 8. Que na verdade muitos dizem que são dois versos de 6, né? Aí fica uma versão daquele tamanho. Não é muito comum não. Então não tem outra. É ler muitos poemas e em voz alta. E aí você vai pegar. Mas vai pegar como 2 são 4. Não há a possibilidade de você não desenvolver a sua sensibilidade auditiva se você ler vários poemas. Aí eu tenho também uma sugestão. Pegue, por exemplo, os Lusíadas, que tem... É mais fácil. Você já sabe a quantidade, você já sabe onde é que são as tônicas. E aí você pega e vai fazer a métrica das instâncias lá. Exatamente, que é tudo 8. Tudo 10. Não pense que é fácil, não. Mesmo você sabendo, para você saber onde é que são as alisões, onde é que você tem hora que você pena. Teve um que eu fiquei quase mais de 1 hora para conseguir fazer. Já ajuda porque... Mas já ajuda, porque você treina o ouvido, treina a contagem lá. Quando você partir para um outro, você já está um pouquinho treinado. Já treinado. Veja, todos os versos dos Lusíadas têm 10 sílabas. Então são decassílabos. Todos.
Todos E os... tem os sonetos também, que tem a métrica... São decassílabos São também, decassílabos então já também, ajuda. Então, é. quem já tem ouvido, treinado em recitar os Lusíadas, já tem o ouvido treinado para recitar os sonetos. Porque todo soneto, o soneto é um tipo de poema que tem uma forma definida. São 14 versos, 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes com 4 versos, portanto, quadras, que a gente vai chegar lá na estrofe, que é igual aqui, ó, quadra, né? E as 2 últimas estrofes são tercetos, versos de 3, estrofes de 3 versos. E todo soneto é composto em decassílabos, tá certo? Então, se você é treinada na recitação dos Lusíadas, você já, por tabela, você já ganha o ouvido treinado para recitar os sonetos. E funciona. Numa das turmas, eu contei a história de que aconteceu com o Gabriel, que ele estava um dia só perturbando na aula, e quando não estava afim de estudar, né? E aí eu peguei um soneto do Manuel Bandeira, que foi um soneto belíssimo, que ele dedicou a Camões, que eu tinha acabado de imprimir ali, eu estava memorizando. Aí eu digo, faz o seguinte, vá ali e pega um poema que tem lá, ali, pega lá, vai lá. Aí quando ele pegou assim, eu digo, faz o seguinte, vai memorizar, eu nem recitei para ele, porque a recomendação que a gente dá é, você recita e depois ele... Na verdade eu queria me livrar, né? Aí eu digo, vá ali, vai pro quarto lá, que eu estava com a Sofia, ele só perturbando, vai pro quarto lá, vai recitar, vai memorizar, memoriza essa primeira estrofe. Quando dá 10 minutos ele volta, e ele voltou recitando bem bonitinho. Quando na alma pesar de tua raça, a névoa da apagada e viu tristeza. Ó, métrica bem certinha. Por quê? Porque o verso tem a mesma medida dos Lusíadas. Então, por exemplo, hoje lá nos Lusíadas, que a gente já vem há alguns anos mexendo, brincando com eles, hoje eles pegam qualquer estrofe dos Lusíadas, eles são capazes de recitar a estrofe mesmo antes de eu recitar. Por quê? Porque já estão com o ouvido treinado e recitam na métrica bem certinha. Uma outra dificuldade é que surge, tá certo? Aqui, ó. Esse quadrozinho que a gente fez grandão ali, eu imprimi também pequenininho, ó. E é aqui que eu treino. Aí tem a sexta e a décima, que são as tônicas, né? Aí em cima a gramatical, embaixo a poética. E aí eu vou treinando aqui para poder fazer a métrica certinha para dar as 10 na sílaba poética. Pronto, foi um desse aqui que teve um dia que eu fiquei umas aqui, 2 né? horas para poder fazer uma das instâncias do A Lusíadas. gente treina aqui, né? E já com todas essas dicas aí. Entendeu? E a outra vantagem dos Lusíadas, todas as instâncias têm 8 versos, né? Então são oitavas. Aí Paula tá dizendo aqui, eu pensei nisso, mas eu não dou conta de Bilac, vou pegar Camões. Mas é que tá. Camões, você já sabe que tem 10. Você já chega sabendo... Nos Lusíadas. Nos Lusíadas. Você já sabe que tem as 10. Então tem que bater 10. Tem que bater 10. Então você vai ter você vai ter que rodar para achar as 10. E aí, quando você tiver afiada, aí você vai começar a treinar o seu ouvido e vai começar a perceber nos outros que você não sabe qual é a métrica dele. E entendeu? na sexta tem que cair uma sílaba tônica e na 10ª vai ser a sílaba tônica com o resto da palavra. Entendeu? Então, por incrível que pareça, é mais fácil, porque lá você já tem a fórmula dada. Agora, quando cai aqui, a gente não sabe. E ainda tem outros macetes. Por exemplo, como você sabe que a tônica cai na sexta e na 10ª, você já vê qual é a tônica da sexta. Então você conta, você já amarra. Aí você vê que na gramatical
tem 7 sílabas para poder chegar na tônica da sexta. Aí você vai ter que juntar 2 aí para poder transformar em 6. Então já tem uma elisão. Então já tem uma elisão no meio. Agora, onde é que vai ser essa elisão? Aí você vai ter que... Aí vai ter que descobrir. E como é que você vai descobrir? Recitando. É o ouvido. É o ouvido. Entendeu? Veja, não tem mistério não. Tem que recitar. Acabou. Em voz alta, né, amor? Não, só se recita em voz alta. E vai pegar, não tem não. Se você não for uma pessoa doente, que tem uma doença, porque existe um negócio chamado surdez tonal, que aquele cara que é desafinado por vida, não tem o cara Verinha. que é Verinha. Verinha. O cara que é desafinado por vida, ele não consegue, você faz pá, ele faz pá, pá, pá. Ele não consegue, não é pá, é pá, pá. Ele não consegue pegar. Isso é uma doença. É uma deficiência do aparato auditivo. Mas isso é, assim, é muitíssimo provável que você não tenha essa deficiência. Então, é recitar. Enquanto você não desenvolve isso, a gente já está entregando de mão beijada para você aqui, que eu acho que está mais ou menos certo. Entendeu? Pode ser que aqui no meio tenha algum... Socorro está dizendo que acha que sofre dessa doença. Não sei, Socorro. Mas isso é raro, isso não é muito comum, não. Também Socorro quer ter tudo. Socorro quer ter tudo. Já era pra ter tirado ela. Depois daquele negócio do engenheiro que ela falou, já era pra ter bloqueado ela. A escrita do texto também pode me ajudar a identificar a métrica, tipo elisão. Não, veja. Não se ligue na escrita. Estou falando para fins de recitação, para fins de métrica. O que vai definir não é a grafia, é o som. E o som é ouvido, não tem outra. E ouvido é recitar em voz alta, Então você vai pegando. Veja, infelizmente a gente não tem, pelo menos assim, eu não consigo encontrar coisas muito boas no YouTube, internet. Eu não tenho nem... É assim, a gente tá desbravando mesmo, entendeu? Se você tem uma pessoa que já, um professor, alguém que já tem alguma experiência em poesia e tal, pode ajudar. Se não, as coisas que eu encontrei na internet são horríveis. Mais atrapalha. E, por exemplo, se for ator recitando poemas, quase sempre é coisa perdida, porque eles dão muito mais valor à representação, aquele negócio, do que a métrica propriamente dita. Então, é pior. E se você memoriza com a métrica errada, aí, como se diz, lascou, porque para tirar da cabeça isso daí, então não deixa recitar errado. Não deixa, porque se memorizar errado, depois dá trabalho para tirar. Vamos para o verso 2. Vendo-se... veja, a gente está analisando sua forma, né? Quanto tempo aí? 48, 44. 50 minutos pro primeiro verso. Você quase não fala. 16 estrofes. Nós temos 16 estrofes aqui para analisar. Não vai analisar 16 não. A gente vai analisar verso a verso. Aqui vai até 3 horas da manhã. Oxe, vai tu só. A gente vai fazer análise formal. Depois a gente vai fazer análise de conteúdo de verso a verso. São várias horas aqui hoje. Quem não aguentar vai dormir e depois assiste. Porque esse texto não oferece muito. Esse texto vai ser verso a verso, meu amor. Não, meu amor, não tem como você fazer um negócio desse tamanho, não. Vai ser verso a verso. Veja, esse texto não oferece muita dificuldade em termos de vocabulário, não, ao contrário de outros textos. Mas tem muitas inversões. Então a gente vai ter que pegar ponto a ponto. Vamos para o verso 2? Vamos lá. São quantos versos? Não, são 16 estrofes, multiplica por 4. Tá certo. 4 vezes 6, considerando 24. que você fez uma em 50 minutos. Vamos lá. Vendo-se vizinho a... O que é que tá com pressa aqui? Vendo-se vizinho a morte.
Ai, meu Deus, lembrei da gordinha lendo crase. Vendo-se. A vaca vai à vila. Vendo-se. Coisa linda. Vizinho. A morte. Quem estava vendo? Se vendo, né? Vizinho à morte, o velho, né? Vamos contar? Não vamos na gramática mais não, que eu já estou sofrendo pressões aqui. Vamos só na poética, que é o que nos interessa, ok? Então vamos lá. Vamos lá, vamos separar. Vendo-se. Vendo-se vizinho a. Opa! Vendo-se vizinho. Aqui vai ter um negocinho, né? Vai ter um negocinho aqui, né? Vendo-se vizinho a morte. Vendo-se vizinho a. Opa! Vendo-se. Vamos ajeitar isso, né? Vendo-se vizinho a. Vendo-se vizinho a morte vem tudo, né? Qual é a sílaba tônica de morte? Morte. Então é mor. Então o resto vem tudo. Morte. Vamos contar? Por incrível que pareça, vamos ver quantas vai dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai bater 7. É impressionante. Então você começa a pensar, opa, o primeiro verso deu 7. Segundo verso deu 7. Então, olha, vamos ver terceiro, vamos ver quarto. Então você já começa a desenhar mais ou menos a métrica do poema. Heptassílabo, redondilha maior, né? Se tiver tudo lá juntinho. Tudo com 7 é uma redondilha. Então, ó, vendo-se vizinho a morte, esse fenômeno aqui, onde você junta a última sílaba de uma palavra com a primeira sílaba da palavra seguinte, isso chama, como é o nome, meu amor? Elisão. Elisão. Certo? As elisões são esses fenômenos onde você junta sílabas de palavras diferentes. Para quê? Para você garantir a métrica que o poeta quer. Tá certo? Alguma dúvida? Veja aí. Eu acho que não vai ter, porque tá muito fácil. Não. Vamos ao verso 3. Foi até rápido, ó. Sim, mas é porque agora depois que o cara aprende, aí fica tudo fácil. Depois que o cara explica, mostra, não sei o que, depois o cara, aí é fácil. Tudo fica fácil. Mas é como diz, por exemplo, quando a gente, quem nunca viu, né? E pega o negócio e diz, e agora, o que é que eu faço com isso? Não é? Chama 3 filhos que tem e fala-lhes desta sorte. Amigolhança. Amigolhança. Chama 3 filhos que tem. Quanto tempo aí, irmão? O que foi? O que foi? Eu me lembrei do amigolhança. Quanto tempo aí? 5 minutos. Vamos. Chama 3 filhos que tem. Chama 3 filhos que tem. Olha o canto. Mas a não pronuncia os 2 sons? Aonde? Aonde? Na instância anterior. Na instância. Vendo-se o verso Vizinho 2. à morte. Vendo-se vizinho à morte. Sim, você pode até dar uma
seguradinha, né? Vizinho, a morte. Vendo-se vizinho à morte, mas isso não vai alterar a métrica. Aí você vai juntar. Entendeu? De todo jeito. Vamos lá, ó a contagem. Vendo-se vizinho à morte, ó. Vendo-se vizinho à morte. Vendo-se vizinho à morte. Vendo-se vizinho a. O importante aqui é a elisão. Se você recitar vendo-se vizinho à morte. Vendo-se vizinho à morte, não. Vendo-se vizinho à morte, não. Vendo-se vizinho à morte, vizinho a... Hã? Tá gaiatinho. Vendo-se vizinho à morte, importante aqui é a elisão. Aí você segura um pouquinho para fazer, para dar ênfase à frase, tá bom? Vamos contar aqui. Chama 3 filhos que tem... Chama, vamos lá. Chama 3. Monossílabo. Filhos. Esse é muito fácil. Esse verso é rasgado, né? Não tem nada, ó. Chama 3 filhos que tem. Não tem uma elisão, não tem nada. Isso é fácil demais. Ó, que. E a última palavra só tem uma sílaba. Tem. Conta quantas tem aí. Isso aqui é fácil demais. 1, 7. 3, 4, 6, 7. Isso aqui é fácil demais. Vamos botar o outro aqui embaixo pra gente fechar? E fala-lhes. A minha agoniança. E fala-lhes. E fala-lhes. Será que tem alguém que... Do tempo de minha agoniança? Fala-lhes. 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 Minha Fala-lhes. agoniança. 10. Amigalhas. Deixa sorte. Vamos contar aqui. Fala-lhes. Vamos lá. Opa, não é aqui. E lhes. Jorge tá dizendo que sim. Sim o quê? Sim o Que quê? lembra de a minha agoniança. Isso era o cara da escolinha do professor Raimundo, né? Não, era Era onde? da Rádio Cidade. Era um programa na rádio. Ah, é. Era. E fala-lhes. Ó, 10. Tá? Aqui tem uma complicaçãozinha. Ó, Sorte. 2 minutos, viu? Sorte. Então vem tudo. Sorte. Vem tudo, é só. Sorte. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou. 7. Então veja. A gente só vai fazer essa primeira estrofe. Se vocês fizerem isso daqui para todas as outras 15 estrofes do poema, vocês vão encontrar 7 sílabas poéticas, ou seja, todos os versos foram compostos em 7 sílabas, ou seja, são heptassílabas e são redondilha maior. Tá bom? Jorge lembrou o nome aqui. Djalma Jorge. Eu tinha esquecido o nome dele. Djalma Jorge. Ó, ok? Então, a gente fechou a métrica. Então, quanto ao verso, isso daqui, como a gente já disse, quanto ao verso, são heptassílabos. Ok? Vamos... Derruba e volta Derruba e já na volta. sequência. É. Tá bom? Vamos lá.